Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Eu pensei em fazer o aborto porque eu estava separada, entendeu? Não tinha condições de cuidar de mais um, eu já tinha dois, não tinha condições de cuidar de mais um. Para mim era um peso. Eu fiz exame de sangue por conta própria, aí deu positivo. Eu chorei muito, porque aquilo dali ia afetar muito a mim. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu chorei muito por causa que eu queria tirar, eu tentei tirar de todas as formas. Eu tomei várias coisas. Estava grávida da minha filha, eu tinha 3, com ela é a 4ª, né? Aí eu falei que eu não queria, meu esposo também aceitou, porque ele já, no primeiro casamento ele já tinha 2, e eu já estava já com o segundo, com dois filhos já. Tomei vários remédios, foram vários remédios. Mesmo depois de ter conversado com a dona Doris, eu estava tomando remédio ainda, porque eu não queria. Também separada, eu moro no quartinho, não tem condições de eu ficar na situação que eu estava. 85%, eu vou partir daí, dessas nossas gestantes, elas são de classe pobre, e muitas acham que encontrariam um futuro bom naquele relacionamento e se decepciona quando engravida e é abandonada. Algumas não completaram o ensino médio, mas quando elas vêm para o Provida, elas são orientadas a retornar aos estudos. Eu vim parar aqui porque eu queria abortar. No começo não queria, eu ficava dentro de casa chorando, não queria comer, não queria nada, porque eu falava que eu não queria aceitar que eu ia ser mãe de novo. As gestantes, moradoras de rua, usuárias, elas chegam à nossa casa numa situação muito lamentável, sabe? Muitas chegam com feridas da cabeça aos pés. Quase que todas chegam com DSTs, quase todas. Sífilis, HPV. Eu fui fazer um preventivo e descobri que eu estava com HPV. Disse que era câncer no colo do útero e que eu não podia mais ter filho, porque na questão eu fiz esse exame para poder tomar minhas injeções. Me encaminhou para o INCA e lá no INCA o médico disse que não teria jeito, que não teria como eu gerar mais filhos. Fui procurar uma clínica para poder fazer o pré-natal e chegando lá na primeira consulta, a minha enfermeira disse que eu não podia ter aquela criança. Disse que era para mim pegar o resultado da biópsia e em seguida eu teria que fazer um aborto. Nisso eu já estava com quase 4 meses. Já houve caso em que o SUS se recusou a fazer a cesariana e nós tivemos que pagar. Por quê? Porque uma gestante portadora de HPV, ela não pode ter um parto normal. O bebê não pode passar pelo canal vaginal, porque ao passar pelo canal vaginal, automaticamente ele fica cego, perde a visão. Aí eu fui no INCA, peguei e conversei com a minha médica, voltando em seguida, dei os exames para ela e ela insistiu nisso. Eu peguei e conversei com a obstétrica. A obstétrica falou, minha filha, você faz novamente os exames e vamos ver no que a gente pode fazer. Sendo que eles não queriam que eu aceitasse a minha gestação. E mesmo assim eu continuei. Todas as vezes que eu vou no meu pré-natal, eles conversam comigo para que eu tire. Mas eu não quis, entendeu? Eu até briguei com meu esposo. Ele ficou preso 5 dias, porque a minha mãe denunciou ele, porque ele queria me obrigar a tirar.
e eu não quis que tirasse. Hoje, no momento, ele até está estável, concorda com a gestação, até porque ele já viu que eu estou determinada a ter o meu filho. O aborto é uma prática nociva ao organismo da mulher. É uma prática criminosa e crime não se legaliza, crime se proíbe. Nos Estados Unidos existem trabalhos mostrando que quando o aborto provocado também é por infusão salina, às vezes a administração de produtos dentro do útero para matar o bebê, ele se torna hoje a segunda maior causa de morte feminina nos Estados Unidos, caso de fatalidade mesmo. Além de expulsar o bebezinho numa condição de queimaduras graves, ele sai vivo com queimaduras, existe o risco da mamãe morrer também. Então, o aborto ele nunca é um procedimento seguro. Eles vão ter depressão, com tendência ao suicídio, insônia, pesadelo, angústia, ansiedade e dificuldade de relações interpessoais. É mais o desespero, falta mais carinho, mais amor, atenção, as pessoas, incentivar, né? Mais pessoas para poder incentivar, porque foi no meu caso, se eu não tivesse encontrado aqui, né, a casa da Dona Doris, talvez eu teria cometido esse erro. Para mim era normal, mas depois que eu conheci, como eu disse, depois que eu conheci a Dona Doris, o pensamento mudou. Falei o que estava acontecendo, que eu não tinha mãe, que o meu pai estava do meu lado, mas eu não tinha aquele amor de pai. Eu nunca escutei "eu te amo" do meu pai. E o fato de eu ser sempre sozinha, né, minha família não ficava do meu lado. Tudo que eu precisava eu tinha que falar com meu pai, mas para mim era como um desconhecido. Que eu costumo dizer para todas as nossas gestantes: vocês têm um pai. E o filho de vocês vai nascer também com pai. Esse pai chama-se São José. Tudo o que quiserem, peça para São José. Desde a década de 60, nós temos uma explosão do tema do aborto no mundo inteiro. Isso começou anos antes, quando um grupo de especialistas fundou o chamado Conselho Populacional, um órgão que se destinava a diminuir a taxa de natalidade na população e que aos poucos chegou à conclusão de que era necessário o aborto para chegar a esta finalidade. Então, quando nós falamos de aborto, nós estamos falando de um conjunto de fundações internacionais, são milhares de pessoas altamente especializadas que trabalham com afinco para disseminar a cultura da morte. E trabalham com sucesso, porque com isso foram se alastrando em universidades, em organismos internacionais, em organizações não governamentais, de tal modo que tornaram a prática do aborto algo corriqueiro e extremamente difundido. Nem sempre foi assim. Aí falei com a menina, né, que trabalha aqui, conversei com ela, que já era minha conhecida, já. Falei com ela o que estava acontecendo, ela falou: "Não, Juliana, vambora que é hoje que tu vai conseguir." Eu estava passando, que eu vim do médico, do pré-natal, estava com uma amiga minha, e ela falou assim: "Olha, tem uma moça lá na igreja Nossa Senhora da Conceição que ela ajuda, e ela está na igreja hoje, vamos lá?" A Dona Dora vai cuidar de você como se fosse uma filha dela. Então não cometa esse erro. Aí ela falou assim para mim assim: "Não, amiga, você chega lá e fala para ela assim: você está grávida, você não tem condições de comprar roupa para o bebê." Eu não tinha um alfinete para minha filha, não tinha um alfinete. Já estava com 6 meses para 7. E ela me apoiou como
uma filha. Ela disse que eu ia ser como a filha dela, me ajudou em ultra, me ajudou em tudo. Coisas que eu não podia, né? Aí cheguei lá, humilde, ela humildemente também, me tratou com amor e carinho, entendeu? E falou assim, olha, eu não tenho muitos, mas eu tenho um pouco para te ajudar. Ai, as palavras, o consolo que Dona Doris dá, entendeu? Aí comecei a conversar com ela, comecei nas reuniões, ela vendia revista. Eu falei assim, eu vou pegar também para vender, entendeu? Aí eu peguei as revistas para vender. Às vezes a gente ia para passarela, para oferecer às pessoas, para ajudar o projeto, né? E Dona Doris, maravilhosa, entendeu? Ela conversa bastante, tem paciência e é o que eu estava precisando, conversar e desabafar. Pelas palavras que eu escutei aqui, quando eu cheguei aqui contra o aborto, que eu desisti de tirar minha filha. Provida surgiu aqui na Diocese de Nova Iguaçu, em Nilópolis, com a Doris Hipólito, que sentiu a necessidade neste mundo tão individualista, egocêntrico, em que os valores estão se perdendo, valores cristãos, valores de vida. A finalidade dela nesse mundo é justamente ser uma profecia para o nosso tempo. Nós vivemos cada um pensando em si. Nós que deveríamos, como cristãos, informar o mundo em Cristo, ou seja, dar uma forma cristã para o mundo, muitas vezes nós queremos fazer o contrário. Nós queremos informar a igreja segundo o mundo. Nunca como nos nossos dias foi tão vital a atuação do leigo, tanto na igreja quanto na sociedade civil, para a defesa dos valores morais que estão ameaçados por uma série de iniciativas que visam implantar, por exemplo, a cultura da morte. Hoje nós temos centenas, milhares de pessoas engajadas numa luta diária, seja para conscientizar as pessoas de tudo que está armado para que elas acabem praticando coisas que danificam a sua consciência, a sua própria vida, seja também para atuar nas estruturas da sociedade, a fim de que nada disso possa se difundir e nós possamos proteger a vida, a família, os valores éticos e a sociedade possa crescer em harmonia. Muitas chegam ao suicídio. Nós temos mulheres que fizeram abortos e que hoje trabalham conosco. E elas só foram curadas depois que elas vieram trabalhar conosco, salvando outras vidas. Eu fui muito ajudada, entendeu, pelo trabalho, entendeu? E até hoje, pelos meus netos também, ela ajudou muito, entendeu? E dá ajuda ainda, que ainda tem neto para nascer, que só Jesus, né? E assim a gente está levando a vida. E eu não largo assim por nada. Eu queria, tipo assim, ajudar as meninas, né? Como elas me ajudaram, eu queria ajudar elas. Entendeu? Fazer o que elas fizeram por mim, fazer por outras gestantes também, que precisam mais do que eu. Bom, eu diria que se você está pensando em fazer um aborto, que o aborto não é a melhor opção. Muito menos para agradar a quem quer que você faça o aborto. Eu diria que não é a melhor escolha fazer um aborto, né? Praticar um aborto, porque uma criança é tudo na nossa vida. O dom de ser mãe, o coração de ser mãe vence qualquer medo que tenha por aí. Hoje eu escuto minha filha, que eu também tentei, né, falar mamãe, coisas que eu não tive, né? Não pude chamar minha mãe de mãe, então é o que eu falo para elas. Se vocês abortar, vai ser tipo um filme, um pesadelo na mente de vocês. Que eu já tentei fazer isso. Quando a gestante desiste de abortar, fala no meu coração, festa no céu, derrota no inferno. Precisamos contar com muito mais pessoas como a Doris no mundo para que essa voz profética de Deus na terra, nos falando sobre amor e sobre vida, possa cada vez mais irradiar para todo mundo. Os leigos, antes de fazer alguma coisa, eles são igreja. Vocês são sal da terra e luz do mundo.
Aliança de Misericórdia é uma comunidade que tem 18 anos de existência, que estamos aqui no Rio já há 10 anos. Eu estou na Aliança há 8 anos e hoje na Aliança eu tenho um trabalho voltado para a Cristoteca, que é uma das nossas evangelizações com os jovens. Eu estou na comunidade já há 7 anos, né? Então desde o meu início, né, desde esses 7 anos, sempre trabalhei com evangelização, sempre estive nessas missões. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Nossos trabalhos são com a população de rua, né, com crianças, jovens, com adolescentes, casais, com garotas de programas. Senhor, eu quero ser perfeito, adorador. Nós temos a missão Talitha Kum. É quando nós vamos para as ruas das cidades, das principais cidades, levar esse anúncio de Jesus às pessoas. Eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei. Bem, isso que o Papa Francisco fala, né? Uma igreja em saída, uma igreja para as periferias, né? Ele deixou bem claro que essa periferia que ele está falando não é apenas uma periferia geográfica, ou seja, você sair do centro da cidade e você ir para os bairros, os bairros mais pobres. Também isso, mas ele coloca muito as periferias da fé, ou seja, cada pessoa que está longe da fé pode estar no centro da cidade, como pode estar lá no bairro. Aí entra o papel fundamental do livro. Os maiores frutos são os testemunhos das pessoas que conhecem a Deus, né? Porque uma coisa é a pessoa sair de onde ela está e ir para a igreja. Outra coisa é quando a igreja vai ao encontro das pessoas, né? É uma experiência muito forte, permitir com que, por exemplo, o jovem queira ir numa balada e de repente ele chega lá e tem adoração eucarística e ele tem um espaço para ser atendido em confissão e também pode receber oração. Então ele vai com o objetivo de se divertir, de participar de mais uma balada, mas na verdade ele chega lá e faz uma experiência com Deus e sai dali uma pessoa transformada. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Mas a gente sempre tenta olhar a pessoa como aquele que Deus quer alcançar naquele momento, né? E uma das formas da gente se aproximar da pessoa é se apresentar e perguntar: você tem algo para pedir a Deus hoje? Uma vez na missão nós fizemos um momento de oração na praça e uma jovem parou para olhar. E aí ela ficou nesse momento, assistiu o teatro e um dos missionários rezou por ela. Ela chorou muito. Depois ela disse que ela tinha dado um ultimato para Deus, que aquele seria o último momento da vida dela. Ela estava indo cometer um suicídio. Se não fosse por aquele momento de oração, ela não teria se encontrado com Deus. O leigo, ele é o sal da terra e a luz do mundo. Como igreja, vai ser fermento, vai ser luz. Fermento é dar gosto. Luz é para brilhar. Dar gosto nas pastorais, nos serviços, nas atividades, nos movimentos, novas comunidades, porque é o ambiente deles, é o espaço deles. É lá que eles evangelizam pelo testemunho, pela formação, pela espiritualidade, para que o mundo se torne mais cristão, mais humano, mais justo e mais solidário. E acontece muito da pessoa passar de manhã, aí a missa no horário que ela está saindo do emprego, ela vai durante aquela semana e depois ela cria um laço com a comunidade, né? Tem muitas pessoas que hoje ajudam também a comunidade e ajudam nas missões porque um dia foram evangelizadas ali na praça, naquele lugar onde a gente estava. A minha experiência mais marcante foi no Talitha Kum, missão, na qual eu encontrei a comunidade. Eles estavam
desse mesmo mês, nessa mesma data, na praça do Largo da Carioca, fazendo as evangelizações. E eu, assim, meio à toa, vindo do trabalho inocente, me deparei lá com toda aquela animação, todo aquele povo, adoração nas praças, e eu vi aquilo tudo e eu me senti comovida, assim, mesmo com o coração ardente. Dzisiaj podczas pierwszej ewangelizacji spotkałam człowieka, który był Brazylijczykiem. Opowiedział swoje życie, że był w więzieniu. Kiedy porozmawialiśmy z nim, odpowiedział nam, że nasza obecność jest odpowiedzią Pana Boga na to, co dzisiaj pytał go. On tutaj przyszedł sam i pytał Pana Boga, co ma czynić. I to było piękne. To tak naprawdę też powoduje, że ja się ubogacam, że moje serce wzrasta, że czasami ja więcej otrzymuję niż daję. O mais interessante do Thalita Kum é que nunca é igual. Cada dia Deus nos dá novo. E esse novo que acontece quando nós vamos atrás das pessoas. Nós vamos nas praças, nós gritamos para todo mundo, fazemos arrastões, mostrando para as pessoas que Jesus está vivo. Nessa missão, nós temos por volta de 90 missionários, né? Vindos de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né, daqui da escola mesmo, que a gente tem um projeto chamado Escola de Evangelização, pessoas voluntárias e também nós temos um grupo de poloneses da nossa comunidade que vieram aqui também nos ajudar. Misja Thalita Kum to jest taka misja, która pozwala pokazać Boga, który kocha człowieka na zewnątrz, nie w kościele, tylko na zewnątrz. I bardzo ważne doświadczenie, które miałam w ubiegłym roku, to było doświadczenie spotkania ubogiego, bezdomnego człowieka, nad którym modliłam się w São Paulo, nad którym modliłam się i po tej modlitwie on powiedział, że doświadczył Boga żywego. I zrozumiałam wtedy, że to doświadczenie spotkania żywego Boga, którego ja mogę być narzędziem, jest bardzo ważne, że Bóg chce się posługiwać nami, żeby rozsyłać miłosierdzie Boże, żeby po prostu pokazywać swoje miłosierdzie w świecie. Me sinto muito realizada, né? Quando eu paro, vejo o que a missão é capaz de fazer. Vou cantar tua vida, vou gritar para o mundo teu amor e dizer sou teu Senhor. O meu desejo agora de estar aqui hoje fazendo também essa evangelização é que as pessoas também conheçam essa verdade, assim como eu conheci. Verdadeiro jovem, pessoa, levanta-te, né? É um encontro mesmo que Deus proporciona e que graças a Ele nós temos colhido muitos frutos. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. O objetivo principal aqui na Missão Paz é acolher o imigrante ou refugiado que está chegando nesse lugar em São Paulo, mas também que depois vai para outras cidades do Brasil. Acolher de uma maneira integral, ajudando a se inserir na sociedade onde ele é chamado a viver. Talvez um dos papéis da igreja é acolher, não? Acolher, mas também para nós que somos estrangeiros, que somos migrantes, sempre o fato de rezar na nossa própria língua é uma das coisas que nos ajuda a manter-nos também.
Qualquer pessoa que aparece aqui é acolhida, independentemente da sua escolha religiosa, do seu perfil, é um ser humano. Nós acolhemos os seres humanos e os respeitamos na sua diversidade e tentamos dar respostas. Por exemplo, às vezes a casa do migrante está lotada, a gente dialoga com parceiros para acolher, vamos dizer, não tem mais vagas. Na época 2014-15 da grande imigração haitiana, para não deixar na rua, abrimos salões e colocamos a dormir mais de 300 pessoas por noite que chegava do Acre. Uma pessoa que chega num país novo, ficar marginalizado, sem documento, sem possibilidade de trabalho, tudo isso vai diminuindo a autoestima dessa pessoa, a noção de dignidade, ela perde a atuação dentro da sociedade. Então, ter essa assistência, ter essa possibilidade de regularização, de trabalho, de ajuda para encontrar trabalho, que também é um serviço prestado pela missão, quando é necessário também assistência social, assistência para curso de português, inclusive, tudo isso ajuda a pessoa a se integrar melhor à comunidade local, redescobrir sua dignidade, se estabelecer de forma fixa e aí conseguir ter uma vida normal. Por dia, a média de pessoas que passam é entre 270 a 300 pessoas que procuram serviços diferentes, documentos, trabalho, curso, acolhida. Então, são estas médias 270 a 300 pessoas por dia. São organizados 6 países, né? Temos de outros de menor proporção, mas a grande maioria vem da Bolívia, do Paraguai, do Peru, do Chile, da Colômbia e do Equador. São os seis países bem organizados de alguma maneira. Né? Todo mundo que chega no Brasil precisa fazer sua regularização migratória, né? Quem pretende ficar no país. E a gente dá assistência nessa área, principalmente aqui na área de documentação. Então a pessoa vem, traz o seu passaporte e a gente verifica em qual situação migratória ela consegue se encaixar, como a gente consegue fazer esse pedido de regularização e dar todas as orientações necessárias para que ele realize o pedido na Polícia Federal. O Brasil é entre os países que menos acolhe. A média mundial de migrantes por país é de 3% em relação à população local. O Brasil está 0,8%, ou seja, está bem abaixo da média mundial. Tem países que está com 10, com 12, com 14, 15% da sua população que é formada por migrante. Então acho que é importante perceber que não há invasão de imigração, não há um grande fluxo, apesar das vezes a gente ver manchetes, invasão venezuelana, invasão onda haitiana, isso não é o retrato da realidade. Elas têm muita esperança. Elas perderam tudo na terra delas, então elas, do caso, né, se é migrante ou se é refugiado, então eles fogem de conflitos, eles fogem da pobreza, eles fogem de situações adversas, de guerra. O motivo principal foi por la situación y la crisis económica, social y de seguridad que está pasando en nuestro país. Ese fue nuestro principal factor por la cual nosotros decidimos salir. Lamentamos mucho la situación que estamos viviendo ahorita en nuestro país y de alguna manera tenemos que solventar, resolver. Y en nuestro país lamentablemente las oportunidades ya se estaban agotando. Por eso decidimos venir para tener unas mejores posibilidades de vida, otras alternativas y por supuesto ayudar a nuestras familias que quedaron allá. Temos que saber que a pessoa chega, que muitas vezes é forçada a migrar, não escolheu. Está faltando comida. Tem gente que fala, por exemplo, de Venezuela, eles falam o trabalho, a mensalidade que ganha no mês, consegue comprar comida por 2 dias. Então, se a gente se coloca no lugar deles, nós também sairíamos. Eu estava trabalhando já em uma empresa e me iba bem, pero não me costeaba para comer ni para comer ni para comprar mis quehaceres personales. No me daba el sueldo y gracias a Dios, bueno,
ya estamos aquí ya y nos ha ido bastante bien. A maioria são fluxos forçados. O Papa Francisco faz questão de dizer, são pessoas forçadas a sair por causa da miséria, de guerras, de perseguições. Está em jogo a vida. Então eles vêm com uma expectativa muito grande de conseguir um emprego e serem acolhidos aqui no Brasil, né? A gente acredita que somente através do trabalho eles vão ter o protagonismo de volta para a vida deles. Meus avós também vieram refugiados da Lituânia, né, e vieram para o Brasil em péssimas condições e vieram à procura de trabalho e à procura de prosperidade. Então esse já é um ponto que eu fui olhando para a mídia e vendo o que está acontecendo na Venezuela e nos países que o Brasil está abrigando os refugiados, e eu entendi que deveria dar uma chance para quem realmente precisa, né, que precisa de trabalho, precisa de acolhimento, precisa de habitação, né. Eu já consegui fazer uma seleção e encontrei essas duas pérolas aí que está falando com o padre, né. Ese es el objetivo de todo, de ayudar a nuestras familias que están allá, mandarles dinero, si es el apoyo de venirse para acá, se pueden venir, si nosotros tenemos la oportunidad de ayudarlos y traerlos para acá, de muchas ganas lo vamos a hacer que vengan para acá, porque en Venezuela no es fácil vivir allá. A dignidade do ser humano é fundamental. Podemos começar, seja pelo livro do Gênesis, onde Deus fala que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, independentemente da nacionalidade. O livro do Gênesis diz: o ser humano é uma obra de arte que remete a Deus. E passando o Evangelho de Mateus, os primeiros capítulos, lembra que Jesus foi refugiado no Egito, quando Herodes tentou matá-lo. No capítulo 25 de Mateus, lembramos que Jesus se identifica no assim chamado juízo universal. Ele diz: eu tinha fome, sede, estava doente, estava preso, nu, era migrante, forasteiro, e você fez ou não fez? Então acho para nós cristãos, católicos ou de outras tradições, de outras igrejas, é fundamental lembrar que é Jesus que se identifica nestas pessoas. Então, quando nós acolhemos ou rejeitamos, estamos acolhendo ou rejeitando o próprio Jesus. A pessoa que está bem colocada na sociedade, uma pessoa que tem uma atuação no dia a dia, que vai contribuir para a economia do país, porque ela vai trabalhar, ela vai pagar imposto, ela vai consumir. A equipe da Missão Paz é formada por 35 pessoas contratadas, mais de 80 voluntários e 15 estagiários. Eu fui professora de português e de francês por muito tempo. E quando eu vi o pedido dos padres pela mídia, quando da chegada dos haitianos, precisavam de pessoas que falassem francês para ajudar no acolhimento. Então eu conheci a missão através desse contato e da língua francesa. Hoje eu faço parte da equipe de mediação do trabalho. Nós temos vários eixos de trabalho, um deles chama-se eixo de trabalho de capacitação. E basicamente a gente faz a mediação de trabalho, de postos de trabalho com empresários, pessoas físicas, empresas que vêm oferecer empregos para migrantes. Trabalhar aqui na Missão Paz, acho que é mais que um trabalho, é uma vocação, é uma dedicação desafiadora, porque tem momentos também que não é fácil, momentos que são muito exigentes, mas o que é lindo é, primeiro, se sentir parte de uma equipe ou com colegas padres, outros voluntários, funcionários que assumem, que vestem a camisa, fazem isso como vocação. E depois aprender diariamente também com os migrantes e refugiados. A gente vê a pessoa reviver, muitos vêm sozinhos, vêm antes para conseguir emprego, depois eles conseguem trazer família, conseguem trazer filhos, então eles
vêm mostrar os filhos pra gente, alguns até filhos brasileiros, né, que nasceram aqui. Então é uma alegria imensa pra gente saber que a gente contribuiu para a vida de uma pessoa, né? Padre Nunes, por ocasião do Vaticano II, do Concílio Vaticano II, enviou uma carta para o Dom Belchior, que era o segundo bispo diocesano de Luz, pedindo a ele que pedisse ao Santo Padre, o Papa Paulo VI, se não haveria possibilidade de que alguns ministros leigos pudessem ajudá-lo lá diante da quantidade de serviço que ele tinha na paróquia. Depois de atender às confissões, depois das celebrações, ele ainda tinha a função de levar a Eucaristia para os doentes. E se via muito adoentado. Então ele aproveitou essa oportunidade para pedir ao nosso bispo diocesano, que era extremamente carismático, para fazer esse pedido lá para o Papa. Foram escolhidos 10 leigos, inicialmente para serem ministros da comunhão, e desses 10, 2 estão vivos. Desses 2, um é o Luzardo, de São Gotardo, e o outro é o José Luiz, lá de Moema. Sente uma satisfação muito grande pela bondade de Deus, ele não fazendo exceção de pessoa, ele faz esse convite para a pessoa. Então é ele servindo a nossa pessoa, não que a gente, sem ele, muitas vezes a gente escorrega fora, sai fora, né? A autorização inicialmente veio lá do Vaticano para a nossa diocese para 3 ministros religiosos, para eles distribuírem a comunhão eucarística, no ano de 1967. Neste mesmo ano de 1967, veio para 10 ministros leigos para distribuírem a comunhão. Quando foi em 68, nós estávamos recebendo esse ministério lá na Igreja de Luz. A igreja no mundo inteiro, então, tem a graça de poder contar com esse serviço, que ajuda muito os padres, e ajuda muito a igreja, sendo presença viva da igreja no meio dos pobres, principalmente dos pobres, dos doentes, que é um pedido de Jesus Cristo. Em referência a essa indicação do padre Zé Lima, aí ele falou assim: Luzardo, você vai, o senhor que resolve para mim, então se arruma. Preparei, fui para a Luz, né? E para poder receber essa riqueza, né? Justamente uma criaturinha tão pequena, mas esse Deus é grande, ele faz essa pessoa, ele ama as pessoas pequenas. É grandioso, é maravilhoso, você se sente pequenininha. Eu sempre peço a Ele assim que, Senhor, que o Senhor apareça e eu diminua sempre. Nós sentimos
uma alegria muito grande, um prazer muito grande, nosso pai ter sido um dos primeiros ministros, e ele tinha um prazer enorme de participar, de levar Jesus para as pessoas. Cada dia que eu levo Jesus, eu me sinto fortificada. Quem busca Jesus na Eucaristia muda diariamente, porque a hora que recebo a Eucaristia numa semana toda, na semana seguinte que eu já não vou trabalhar, não vou, já está me faltando alguma coisa. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Um trabalho, né, muito digno, né? Porque quem se presta a servir a igreja é porque vive o amor, né? Porque senão não ia nem se oferecer, né? Esses 62 anos de igreja, eu não vi passar. Então passou tão depressa. Porque você se sente cada dia mais renovada. Te dá forças nas suas tribulações do dia a dia, né? Que a gente é fraco. A principal atividade que eles realizam é a função própria deles mesmos, que é levar a comunhão aos enfermos, mas eles realizam outras funções, por exemplo, ajudar na distribuição da comunhão durante a Santa Missa. Tem alguns que assumem outros ministérios, como o Ministério da Celebração da Palavra. Quando eu assumi o Ministério da Sagrada Eucaristia, ainda não tinha ministro da Palavra. E a celebração na matriz um dia seria minha. E eu estava com a garganta assim, meio irritada à noite, na hora que eu fui dormir. E quando eu acordei, minha filha, a garganta estava terrível. 2 caroços assim, e eu tossindo sem parar. Eu falei, ai meu Deus, como que eu vou fazer celebração hoje? Aí eu cheguei, abri a igreja e fui direto diante do Senhor. Me prostrei lá, aos pés dele, e falei com ele, ó Jesus, hoje a celebração é minha. O Senhor sabe o jeito que eu estou. Com essa tosse, com essa garganta, eu não tenho condição de falar nada. Eu vou falar para o Senhor aquilo que o leproso disse para o Senhor aquele dia. Se tu queres, tu podes me curar. Na mesma hora, sumiu tudo. Desapareceu tudinho. E eu fui para a sacristia com lágrimas nos olhos. Fiquei perfeitamente curada. Fiz a celebração num amor tão grande, que eu senti aquele amor tão grande de Jesus, sabe? E quando terminou tudo, depois que nós guardamos tudo, né? Que eu chego lá fora, tinha uma pessoa me esperando, uma amiga minha antiga. Ela falou comigo, senhor Dalva, eu preciso falar com você. Hoje eu vim para a igreja com uma intenção de tomar uma decisão na minha vida. E tudo que você falou foi para mim. E eu vou embora com outra decisão. Jesus tocou forte em mim através de você. Meu pai era extremamente católico, apostólico, romano e romano, né? Uma vez que ele é nascido na Itália, né? Então ele se casou com a minha mãe, Nair Cardoso, né? Costa Netti, e eles tiveram 4 filhos, da qual eu sou a segunda. Porque foi o melhor marido que eu podia ter no mundo, que posso procurar quando vocês que não acham outro. Como pai, acho que é o pai mais carinhoso. Todos os filhos são católicos, todos os netos são católicos. A primeira comunhão eu recebi das mãos dele, assim como a minha irmã. Então, onde ele ia, vai para o cursinho, para todo lugar, nos encontros de casal, encontros que toda a gente participava junto, sabe?
O convite veio do Dom Belchor, né, que era o nosso bispo da época, quando ele sentiu a necessidade de ajuda, né, para poder atender a população, a necessidade da população. E ele sabia que só, né, o clero não conseguiria. Então foi onde entraram os primeiros leigos e ele foi, né, para nossa honra, um dos primeiros, quiçá o primeiro a ser convidado, uma vez que outros dois não aceitaram. Graças a Deus, deve ser uma coisa muito boa mesmo, porque é tão difícil de comungar. A igreja é cheia de gente, o padre sozinho para distribuir comunhão, né? Então, para mim foi uma satisfação, para ele também. O papai sempre preservou essa história, sempre nos contou e a gente reconta, né? E os netos hoje têm esse conhecimento também, tá? Acompanham essa trajetória do avô, que foi tão linda. Uma experiência que é marcante, que eu achava muito interessante, era o outro enfermo que eu levava, a não ser o Sr. Antônio de agora. E era tão interessante que, quando eu atrasava, 5 minutos para ele já parecia 1 hora. Ansiedade por esperar Jesus, né? Parece que eu sinto bem quando eu tomo a Eucaristia. Sinto melhor. E às vezes a gente que tem condições de ir, até Jesus não vai. Bom, além de uma postura coerente diante do Santíssimo Sacramento, bem vestido, uma pessoa bem aparentada, todos são convidados a ter uma postura também que condiz com o nome que carrega, o nome de católicos. Não pode viver uma vida mais ou menos. Tem que ter compromisso, tem que ter uma vida certa no casamento, por exemplo, quem for casado. Tem que ter uma vida coerente quem for solteiro. Não pode agir de qualquer forma. Só de eu receber Jesus na Eucaristia, para mim, já é uma maravilha. Se eu ofertá-la a mais uma pessoa ou duas, isso já passou de maravilhoso. Então é uma maravilha, né? A gente saber que Deus nos confiou essa missão de levar Jesus para quem não pode ir. Então, esse Jesus Cristo, ele não esquece da pessoa. E eu me sinto uma gratidão muito grande, justamente desse ministério, e de tanta coisa boa que esse Deus mostra para nós, através justamente da palavra dele, que, como eu já disse, eu considero como fonte da sabedoria. Mas você ter Jesus nas mãos é uma alegria muito grande. Jesus para mim é tudo, minha filha. Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que me sustenta em todo momento da minha vida. Eu sou professor de classe especial
e fiz um curso de catequese diferencial. E fui trabalhar numa instituição de crianças com deficiência. E nessa instituição eu fui apenas para poder ganhar dinheiro. Um professor de classe especial recebe bem. Eu encontrei o Alexandre, que é o nosso primeiro menino da comunidade. E ele me disse: moço, o senhor quer ser meu pai? E desde quando eu vim na clínica adotado pelo Tônio, poxa, eu mudei. E foi criando entre nós uma paternidade, muito mais do que professor e aluno, era uma paternidade misturada com maternidade, porque eles não têm pai, não têm mãe. Eu comecei a tirar eles de lá e levar eles para a sociedade. E na sociedade eu vi quanto que eles eram rejeitados, o quanto eles não eram amados. A gente vê, não é, que enquanto a sociedade rejeita, alguns, por chamado de Deus, não é, por um amor a Deus, faz essa acolhida. E é isso que Jesus, então, nos ensinou, que nós devemos acolher as pessoas, acolher o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Não é? Aquele a quem nós encontrarmos, não simplesmente aquele que está perto do nosso lado. Numa noite, era muito frio em Petrópolis, julho é frio, a cidade é muito fria, e eles estavam todos num dormitório, com muitas crianças no dormitório, e alguns deles brincavam na água, era frio, e os enfermeiros que cuidavam deles, os atendentes, com muito desprezo, não estavam recebendo, então estavam assim muito magoados. Então eu falei para Deus: Senhor, eu te conheço há tanto tempo, já te sirvo há tanto tempo, e tu deixa teus filhos morrerem assim? Por isso que tu quer a igreja, por isso que eu me consagrei a trabalhar com a igreja, para isso, Senhor. Tu não faz nada, eu não quero mais te seguir. Era uma luta pessoal entre o Tônio e Deus. E foi quando eu ouvi isso claramente, isso há 30 anos atrás. Então dá tua vida para eles. Eu, no primeiro momento, achei que eu estivesse ficando louco diante de tudo que eu gritei, que eu falei. Mas ao ouvir isso, eu senti uma paz muito profunda. Eu senti uma paz que vinha... Então, se eu der a minha vida, eu vou modificar esses meninos. Eu era assim, uma pessoa revoltada comigo mesmo. Assim, não tinha como... Eu via as pessoas correr, andar e eu não podia andar. Eu ficava muito assim... me revoltaram com ele. E aí eu descobri que as pessoas, como eu era amado, né, pelas pessoas, né, que minha mãe não me deu muito amor assim na época, né. Mas hoje ela é convertida, mas né, antigamente ela se converteu assim na comunidade. Outro dia eu procurei o bispo da diocese e contei para o bispo da diocese essa história. E o bispo disse: isso vem do céu. A palavra do bispo é a palavra da igreja. Mas eu não quero você morando com eles. Eu quero que você fique uns 2 anos em oração. Para ver, discernir essa voz que você ouviu. E Deus te espera em Nazaré. Agora, lembrando que eu era um jovem comum, estava namorando, querendo ir para a faculdade fazer medicina. Eu tinha toda uma vida própria, com meus pais, na minha paróquia. Um jovem comum, que brinca, que vai ao cinema, que namora, que tem toda uma vida, que tinha sonhos. Eu tinha 23 anos. Mas aquele ali foi muito mais forte para mim. Em 1990, o bispo deixou: agora você pode morar com eles. Aí eu aluguei uma casinha de 4 cômodos, uma casinha muito pequena, e levei o Alexandre, o Marcelo e o Miguel, que ainda estão na comunidade. Levei os 3. E eu lembro que a casa foi montada com doações de roupa, de fogão, de tudo, para poder montar aquela pequena casa, né? Ali, Marli, eu vi
era a resposta da pequena Nazaré, que o bispo disse: Deus te espera em Nazaré. Veio o nome Jesus Menino porque eles eram tão frágeis, e eu fiz a opção: eu quero ser como José e como Maria. Eu vou consagrar a minha vida. Eu estou nesta família Jesus Menino há 15 anos. Cheguei aqui no dia de Nossa Senhora do Carmo, né? A Jesus Menino, para mim, é a extensão da minha casa e da minha família. O Tônio não sabia quem seria e quem vai chegar aqui na comunidade, não é? Mas quando chega, passa a ser um filho dele. Eu não imaginava que eu nunca ganharia o carinho das pessoas, ganhei o carinho do Tônio, hoje é meu pai, considero ele como pai, né? O Alex, também o mozão, me ajuda muito, né? Deus me colocou aqui nesse lugar maravilhoso e ter conhecido o Tony, o trabalho dele aqui com os filhos dele, isso aí para mim foi uma coisa dignificante para a gente, para o nosso coração, para a nossa vida. Agora, a dificuldade hoje, Marli, nos dias de hoje, é saber que eu tenho que morrer por eles a cada dia. Os que tinham 4, 3, 2 anos, eles estão todos com 30, com 25, 27, eles cresceram aqui, os meninos. Hoje é lidar com a adolescência deles, lidar com a dor deles. Quer dizer, eu adotei eles não estão aqui de passagem. Hoje já tem 12 sepultados, 12 já faleceram. Então, lidar com a morte, lidar com a doença, lidar com o CTI, lidar com os médicos, tudo isso traz uma instabilidade, olha que eu não consigo. Mas a alegria daquela voz continua até hoje. Dá a tua vida para eles, eu dou. Tudo aqui é providência. Então, assim, às vezes chegar e alguém falar assim, olha, estamos precisando de leite hoje. Aí eu desço, né, da casa principal até aqui na secretaria pensando, como é que eu vou fazer? Vou mandar mensagem para os voluntários, eu vou ligar, o que eu faço? Aí, às vezes, chego aqui, eu sento ali, o interfone toca, aí alguém com uma doação, né, de leite, realmente, providencial. Então, assim, realmente eu vejo que é Deus agindo, né? Eu tive fome e você me deu de comer, eu estava nu, você me vestiu, eu estava preso, você foi me visitar. E a gente vê esse evangelho em cada um dos pequenos, que a maioria a gente tem que dar comidinha na boca, tem que vestir. A gente pode vestir a melhor roupa, mais bonita, e a gente vê que eles estão muito bonitos. Mas eles jamais vão dizer para a gente, obrigado, ou eu estou muito bonito. Então, é um amor ágape que a gente vive aqui. Eu era inquieta, mesmo sendo catequista, mesmo fazendo trabalho da pastoral da criança, que eu também fui líder, eu era muito inquieta. Então, nas minhas adorações ao Santíssimo, eu me postava de joelhos, colocava minhas mãos, como eu estou colocando aqui para você agora, e dizia assim, Senhor, eis-me aqui, faze de mim o que tu quiseres, mas me diga o que é que eu devo fazer. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Tua
Um certo dia, eu estava assistindo a Canção Nova, porque eu era frequente e assídua realmente. E me veio um chamado de uma gravação do nosso fundador Tônio. Essa passagem do Tônio: venha você, venha dar o seu melhor aqui, não importa a sua idade. E aí, amiga, houve um turbilhão dentro de mim, houve algo muito forte dentro de mim. Chega, queimou minha face. Me pus de joelhos e disse: Senhor, tu me chamaste, abre os caminhos. Deixei toda a minha vida gravado no zap de Tônio, imagine. E aí no dia seguinte, claro, né? Ele deu toda a atenção e ligou para mim: venha, não precisa trazer nada. Eu disse: é de Deus. Eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei. Não tem mais férias, não tem mais folga. Às vezes está no quarto, descansando à noite, alguém bate, está em crise, tem que levar para o hospital. Não é uma casa cheia de médicos, de enfermeiros, não é um dispensário que tem os especiais de um lado e os consagrados do outro. Não, nós moramos na mesma casa, comemos na mesma mesa, sentimos as mesmas dores. Eu tenho que estar 24 horas. Meu papel de formar novas vocações à comunidade, responder à igreja, responder hoje a tantos anseios do mundo. Eu vi, mas ao adentrar aquele portão e pisar no chão todo, eu achei tudo belo, que eu creio que você deve ter observado a beleza da natureza. Eu fiquei rica, mas me veio a sarça ardente. Assim mesmo dentro de mim. Pisa devagar neste chão, que ele é santo. Aí, quem falou comigo isso? Mas vem de dentro de mim. Aí uma criança, que é o André é meu filho predileto. Por quê? Porque ele chegou para mim assim, na cadeira de rodas, rodou a cadeira com um cafezinho bem quentinho e disse: mãe, toma mãe, está quente o cafezinho. Ah, amiga, ali eu desaguei, ali eu pisei e lembrei da sarça ardente. Pisa devagar, que esse lugar é santo. Essas crianças eu posso garantir para você e para quem estiver nos ouvindo, elas são menino Jesus. Teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Aqui, Deus nos ensina a cada dia a esquecer de nós mesmos, eu digo por mim, a esquecer de mim mesmo e olhar para o pequeno que sofre. Uma vez eu fui dar um banho numa criança, né? A criança, ele não se movimenta, né? Precisa de cadeira de rodas. E aí o que foi mais gratificante foi na hora que eu estou colocando a roupa. E aí depois que eu terminei de vestir tudo, aí beijou minha mão. Beijou minha mão, fez mamãe. Eu digo, meu Deus. Aí deu até vontade de chorar na hora, sabe? Isso é gratificante, isso me emocionou bastante. Porque a gente acha sempre que vai estar levando alguma coisa para eles. Só que somos nós que recebemos, né? E principalmente amor. Porque a gente vai achando assim, eu vou lá porque eu vou cuidar, eu vou fazer, independente de doação material, né? E então aí você chega, o abraço que você recebe, o beijo que você recebe, é uma coisa assim tão absurdamente, né? Boa, gostosa, que você se apaixona. E eu tenho uma fase, eu carrego muito comigo, né? Que Deus não me deu minhas penas, mas me deu o meu coração. Morar na Jesus Menino é lindo. Ver a presença de Deus
dos meus irmãos, que agora os filhos da casa. E a presença de Deus neles é forte, né, também. Se você caminhar com nossos meninos, nenhum deles vai te dizer, tia, me leva para sua casa. Sabe por que não vão te dizer? Que aqui é a casa deles. Tia, me dá um pai. Eles têm pai. Alguns são bastante profundos a sua deficiência, mas a maior parte deles querem viver. Às vezes querem namorar, às vezes querem trabalhar, e você tem que limitar eles a conviver com esse mundo, até conviver com as dores deles também. Antônio é um paizão, meu paizão, tudo que eu peço para ele, e se for da vontade de Deus, ele dá, entendeu? Assim, nós vivemos como uma família mesmo, né? É uma tendência da sociedade olhar para esses problemas da deficiência humana, não é? E os nossos problemas não é só a deficiência, é o nosso pecado, né? Mas nós temos que tirar, eliminar. Se isso é o nosso problema, nós devemos eliminar. Essa é uma mentalidade forte da sociedade, mas não é a mentalidade aqui, não é da comunidade Jesus Menino, nossa, de igreja como católicos, né? Olha, é uma realização plena. Eu tiro sábado e domingo, quando eu não estou viajando, para ficar com eles. É um sonho sentar na sala aos domingos e ver futebol, e deitar junto, e fazer as recreações junto, dar banho. Sabe que aquele ser humano está lindo, porque você o ajudou a ficar lindo. Então, quando você sai de você e entra naquela pessoa, certamente aquela pessoa entrou em você. E todo dia eu repito aquelas palavras de Jesus para Pedro. Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Então, Marli, eu sei que eu não sou o pai deles biológico. Não é a minha fecundidade que fecundou eles, no seio da mãe deles. Mas o coração deles fecundou meu coração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.